a parada é a seguinte. Como jogador de segunda divisão inglesa, pode se tornar o camisa 9 do Hexa. Vídeo do Analisando o Jogo, o João Pedro é o 9 ideal pro Hexa. Olhando agora o Super Mundial, é ele. Vamos ver se ele é o cara perfeito mesmo pra isso? Bora. João Pedro hoje talvez seja um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Pode ser Ah, tá, do futebol brasileiro. Já ia falar, pô, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Aí, um beleza. destaque na Premier League. Caraca, que uniforme é Ser esse? o centro das atenções de grandes clubes europeus e ter custado milhões ao Chelsea. Mas afinal, como tudo isso começou? Em 2011, com apenas 9 anos de idade, João Pedro e sua mãe tomaram uma das decisões mais Que isso, Botafogo de Ribeirão? difíceis das suas vidas. Eles deixaram a cidade de Ribeirão Preto, Vem no Josão no Escudos. interior de São Paulo, para se mudar ao Rio de Janeiro. E o motivo? O garoto tinha sido aprovado na Ele não é carioca? Caraca, eu jurava, Mel Maia tá com ciúmes. Pois é, ele namorou Mel Maia. Eu jurava que ele era carioca. Ele tem até umas tatuagens de coisa do Rio de Janeiro, não? Eu jurava que ele era carioca. base do Fluminense. Não tem, ele não tem na canela, na perna, na panturrilha e tal, tipo umas tatuagens de, sei lá, algumas coisas. Vai ver, é só praia e eu tô falando que é Rio. Tá ligado? Curiosamente, João Pedro começou como volante. Ele seguia os passos do pai dentro de Caraca, um monte de coisa que eu não sabia. O vídeo tá bom, começou como volante. campo, jogando mais recuado e ajudando na marcação. Mas isso não durou muito. Aos poucos, ele foi subindo de posição. Primeiro virou meia, depois passou a atuar mais próximo da área, até que naturalmente começou a mostrar o seu talento para ser um finalizador. E foi assim que o Fluminense o transformou em um atacante de fato. E foi como centroavante que ele finalmente explodiu. A mudança de função dentro de campo coincidiu também com o amadurecimento. Assunto completamente aleatório, mas enfim, você tá aqui justamente pra isso. Se quiser ver o vídeo, ver o original, tá ligado? André Armus sumiu do Brasil, né? Teve com São Paulo, Fluminense e tal, sumiu, desapareceu daqui. Físico precoce. Eu tenho um tênis deles, tá ligado? Que foi mó barato e tal, e é mó bom. João Pedro sempre teve um bom porte atlético, mas o que chamava a atenção mesmo era a sua movimentação sem a bola e, claro, a frieza na finalização. Não era aquele tipo de atacante explosivo ou com dribles desconcertantes. Ele sempre foi objetivo. Um toque, no máximo 2. E muito gol. Essa característica que tantos treinadores na Europa valorizam já se apresentava desde os tempos de Xerém. Mas ninguém Golaço. esperava o que aconteceu em 2018. Naquele ano, quando João Pedro ainda era uma promessa da base e nem sequer tinha feito a sua estreia como profissional, o Watford, clube inglês da Premier League, apareceu com uma proposta oficial. Em outubro de 2018, o clube acertou com o Fluminense a contratação do atacante. A transferência só seria oficializada em janeiro de 2020, quando o jogador completaria 18 anos e estaria liberado para atuar na Inglaterra. Daqui uns anos os times europeus vão estar vindo aqui no berçário buscar jogador, tá ligado? Porque, meu Deus do céu, cada dia é mais novo os caras. Porém, o acordo foi selado com muita antecedência. Tipo assim, eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que antigamente essa parada de comprar jogador de 16 anos não era tão comum igual agora. Agora é a coisa mais comum do mundo. E detalhe, o jovem ainda nem havia feito uma única partida entre os profissionais. Olha isso. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores É claro que sempre teve gente que foi pra Europa cedo e tal, pra time nada a ver, mas, pô, pelo amor de Deus. tricolores. Muitos sequer sabiam quem era João Pedro. Afinal, o menino ainda era apenas um nome nas listas da base. Mas o Fluminense sabia o que tinha em mãos, e os ingleses também. O acordo com o Watford gerou uma série de expectativas, e a pressão, como sempre acontece nesses casos, passou a fazer parte da sua rotina. Foi então que João Pedro começou a mostrar por que tinha sido contratado tão cedo. Pessoal, mas antes, calma aí, porque você já sabe que tá rolando o Super Mundial e com a Flash Score é o melhor aplicativo pra você ficar sabendo que dia tem tal jogo, que hora que é cada jogo, tá ligado? Tem muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica meio perdido. Se você não quiser ficar de fora de nada, não quiser perder nada, Flash Score é o aplicativo que eu uso aqui. Durante os jogos também você consegue ver as estatísticas, quem tá melhor, quem tá pior, qual jogador está tirando a melhor nota de cada jogo. Tudo isso gratuito na palma do seu celular, é só você baixar. O link está aqui embaixo, é completamente de graça. Baixa aí, primeiro link aqui na descrição. Melhor aplicativo e mais completo de futebol. Show! No dia 28 de março de 2019, ele fez a sua estreia profissional, entrando nos acréscimos da derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca.
Jogou pouco mais de 2 minutos, mas para ele já era o começo de tudo. O verdadeiro ponto de virada veio no mês seguinte. No dia 29 de abril, João Pedro estreou no Brasileirão, entrando nos minutos finais de mais uma derrota, dessa vez para o Goiás. Ainda era um jogador que só aparecia nos últimos minutos em jogos resolvidos. Só que dali para frente, tudo mudou. Nos 4 jogos seguintes, o garoto marcou 7 gols. Sim, 7. A explosão foi tão repentina quanto impressionante. Contra o Atlético Nacional, pela Sul-Americana, ele marcou 3 vezes na vitória por 4-1 no Maracanã. Era apenas um garoto de 17 anos, dominando um time tradicional da Colômbia em um torneio internacional. Em seguida, manteve a sequência de gols no Brasileirão e nas competições paralelas. E a cada jogo a sua confiança aumentava. A cada toque na bola parecia mais maduro. E o menino que havia sido contratado antes mesmo de estrear, de repente se tornava uma realidade. E a mídia começou a chamá-lo de uma nova joia. Muitos o comparavam com Pedro, outros... Cara, bizarro como a base do Fluminense revelou gente nesses últimos anos. Pedro, João Pedro, o André, até agora, sei lá, Martinelli e tal, tipo, saiu uma galera de lá, tá ligado? Saiu uma galera. Gerson, Fábio não, Fábio foi revelado na época que Jesus Cristo tinha 12 anos e tava aqui na Terra. Mas, pô, Luiz Henrique, Botafogo, pra quem não tá ligado. Porra, que isso. Não, Thiago Silva, Marcelo aí já é muito atrás, tá ligado? Tô falando mais recentemente. Assim, revelaram muita gente. Léo Pelé também, mas aí, pô, aí eu tô falando bem dos caras. Não precisa lembrar de tudo. Formado pelo Fluminense e que também havia brilhado antes de ser vendido para a Europa. Não, isso aí é foda. Tipo assim, eles mandaram o Luiz Henrique pro Botafogo, mandaram o Pedro pro Flamengo, pro Vasco, Léo Pelé. Tudo bem, Fluminense, sua hora vai chegar, tá ligado? Não vai ficar de graça, não. Vai ficar de... O que é teu tá guardado. Uns se arriscaram a dizer que João era mais completo. Outros, mais cautelosos, ponderavam que essa pequena amostragem era muito curta. Mas ninguém podia ignorar. Ele está... E a gente mandou o cano pra eles. Exato, a gente mandou o cano, entendeu? E eles agradecem com Léo Pelé. Tudo bem. Assim, não, quer ser outra guardada. Estava ficando pronto. Naquele momento, o Fluminense vivia mais um daqueles ciclos conhecidos pelos clubes formadores do Brasil. A base salvava a temporada. A esperança vindo dos garotos. E João Pedro era o símbolo disso. Em pouco mais de 2 meses como profissional, já era um dos nomes mais comentados do país. Os gols, os movimentos, o faro de artilheiro, tudo nele parecia pronto. Mas o que poucos sabiam era que o mais difícil ainda estava por vir. Porque brilhar no Brasil é uma coisa, mas conquistar o seu espaço na Premier League é outra história. Sim. Em janeiro de 2020, o jovem João Pedro desembarcava na Inglaterra carregando 2 malas, uma com roupas e outra com expectativas. Aos 18 anos, o atacante deixava o Brasil e o Fluminense rumo ao Watford, clube da Premier League que havia apostado nele antes mesmo da sua estreia como profissional. Ele tinha assinado um contrato de 5 anos, mas não fazia ideia do quão sinuoso seria o caminho até se consolidar no futebol europeu. A adaptação começou ainda fora de campo. Afinal... O Richarlison também teve no Watford, não teve? Eu tô misturando coisa e confundindo aqui. Teve, não teve? A língua, o clima, a alimentação, tudo era diferente. A mãe, a sua grande acompanhante ao longo da formação no Fluminense, continuava sendo um apoio... Quem que é a mãe dele? Esse aqui? Diferente, ela. Fundamental em Londres. Mas nem mesmo esse alicerce emocional foi suficiente para garantir minutos em campo. João chegou ao clube em meio a uma crise técnica, lutando contra o rebaixamento. Ele estreou apenas em 3 partidas da Premier League naquela temporada 19-20, somando poucos minutos e nenhum gol. O time, por sua vez, acabou rebaixado à Championship. Você vê, detalhe muito nada a ver, mas você vê que o cara não tem muita moral quando na apresentação dele o pessoal nem desligou o bagulho de água, tá ligado? Não, entra aí no campo aí, o pessoal tá regando lá, mas entra aí no campo aí, vai lá, mostra lá pra galera lá que você chegou, tipo, foda-se. Poucos minutos e nenhum gol. O time, por sua vez, acabou rebaixado à Championship. Legal. As Copas, por sua vez, não ofereceram muito mais espaço. Ele participou de apenas 2 partidas na FA Cup. O Silk da camisa aqui doido pra soltar. E também não balançou as redes. Aos olhos de muitos, o jovem promissor que encantara no Brasil com gols decisivos
parecia mais um sul-americano que não resistiria à transição para o futebol europeu. Mas quem acompanhava de perto sabe, ele ainda tinha muita lenha para queimar. A mudança real começou na temporada 2021. Rebaixado, o Watford reformulou o elenco para disputar a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Com mais espaço e menos pressão midiática, João Pedro passou a ser mais utilizado. E logo no dia 26 de setembro, dia em que completou 19 anos, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do clube, justamente no clássico contra o Luton Town, vencido por 1-0. Um presente de aniversário, né? A temporada foi de amadurecimento. João marcou 9 gols na Liga e foi peça importante para a campanha que terminou com o Watford em segundo lugar, garantindo o retorno à Premier League. Ele não era mais apenas uma promessa, mas sim um nome relevante dentro do elenco. O seu estilo, com movimentação constante e muita inteligência, chamava a atenção. Afinal, ele não vestindo a 10, era um centroavante tradicional, mas um atacante versátil, capaz de atuar centralizado. Cara, agora no Mundial contra o Chelsea teve um lance, acho que é antes do terceiro gol da final, tá ligado? Que ele domina a bola, ele dá uma petecada e vira do outro lado. Pô, que isso, ele é bom, cara. Assim, eu fico tranquilo porque eu sempre falei bem dele, eu sempre, tipo assim, defendi daquela ideia de, não pode contratar, não pode convocar, vai convocar jogador do Brighton. Tipo, sim, gente, se o cara é bom, foda-se, tá ligado? A Argentina ganhou com o McAllister, que era do Brighton. Assim, nada a ver. Ou se movimentando. Não, mas é time mediano da Europa. Mas fazer o quê, gente? Né? Então vamos pegar, sei lá, o Endrick no Real Madrid. Não tá jogando, mas só por ser do Real Madrid é melhor, então. Tipo assim, sabe? Não faz muito sentido. Pelo último terço. E o Endrick eu acho bom também, mas enfim, é só, tipo assim, porra, o time meio que foda-se. O que importa é se o cara joga bem. Na temporada 21-22, veio a segunda chance na elite inglesa. E João aproveitou. No dia 20 de novembro de 2021, ele marcou o seu primeiro gol na Premier League, justamente contra o Manchester United, em uma vitória. Mas aí tem que fazer gol em time decente, né? Fazer gol no United, aí começou. Vitória emblemática. Eu não tenho nada contra o United, é só porque, né, recentemente o time tá. Tática por 4-1. E o momento foi emocionante. Ele dedicou o gol ao padrasto, Carlos Júnior, que havia falecido. Pouco tempo depois, no dia 15 de janeiro de 2022, ele foi decisivo novamente, marcando nos minutos finais o gol de empate contra o Newcastle, em pleno St. James Park. Porém, mesmo com a sua evolução, o Watford voltou a sofrer na liga. O elenco não resistiu à intensidade da Premier League e foi novamente rebaixado ao final da temporada. João fez 3 gols na competição e... Aquela história da Premier League é muito legal, eu gosto bastante, mas quase todo mundo que sobe desce. É meio sem graça isso, tá ligado? É sempre a mesma coisa. Mais um na Copa da Inglaterra, só que não foi o suficiente. Era o seu segundo rebaixamento em 3 anos. E mais uma vez, surgiram dúvidas sobre o seu potencial. Os times lá ficam ping-pong, vai e volta, tá ligado? Só pra descer, desce pra subir. Haveria um teto baixo para João Pedro? Será que ele conseguiria se destacar além dos lampejos? E bom, a resposta viria na temporada 22-23, e foi retumbante. Com a volta à Championship, João Pedro explodiu. Em 35 partidas, ele anotou 11 gols e tornou-se o principal jogador do clube. E mais do que isso, mesmo jovem, ganhou a braçadeira de capitão em alguns jogos, um feito muito raro para um atleta estrangeiro. Legal, é isso que eu ia falar. Fora a idade, pô, brasileiro, né? É sempre da hora. É igual eu falo, pô, eu comecei a perceber ainda mais a moral que o Rafinha tava no Barcelona na temporada passada, quando, mano, Rafinha com a braçadeira de capitão. Barcelona. Os caras são muito... Essa parada de Catalunha e tal, eles levam isso muito a sério. Rafinha com a braçadeira. Eu falei, caraca, pica, diferente. Não tem tanto tempo de clube, porque, claro, quando o cara já tá lá 5, 6, 7 anos, aí tem essa moral por causa do tempo, mas nem era tanto tempo, tá ligado? Pô, a Rafinha tá com moral. Tão novo em uma liga como a inglesa. O gesto do clube, claro, mostrava confiança no brasileiro, agora amadurecido não só tecnicamente, mas também no seu mental. A sua movimentação entre as linhas, a capacidade de jogar entre os zagueiros, a inteligência para se associar e a frieza na frente do gol chamaram a atenção não só dos torcedores do Watford, mas também de olheiros de clubes maiores. João já era tratado como um dos melhores jogadores da segunda divisão inglesa. A boa fase, aliás, rendeu a sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, ainda que para um amistoso. E mesmo sem entrar em campo, João passava a ser observado por quem...
Ele é grandão também, tipo assim, ele é meio alto também, só que ele é habilidoso. Eu gosto disso nele. Acho um baita atacante. Importa. Ao fim da temporada, não havia mais dúvidas. João Pedro estava pronto para um novo desafio. Com 24 gols marcados em 109 jogos pelo Watford, ele deixava a equipe como uma espécie de ídolo da torcida e uma Tipo o Richarlison também saindo do Everton. Saiu de lá com uma moral do caramba, 50 gols na Premier League, uma loucura. esperança do futebol brasileiro. Diversos clubes sondaram o atacante, mas um deles foi mais firme, o Brighton. Da Premier League e prestes a estrear na Europa League, o clube viu em João Pedro a peça ideal para o seu projeto ambicioso. E mais uma vez, o atacante estava É engraçado que, tipo assim, um projeto ambicioso do Brighton é, tipo, ficar em sexto na Premier League. Um projeto ambicioso, é meio que isso, tá ligado? Nossa, eu vou ficar em sexto, caraca, tô com ambição. O que é isso? prestes a mudar de patamar. Essa terceira etapa da trajetória de João Pedro seja talvez a mais simbólica. Afinal, era hora de enfim deixar de ser uma promessa para se consolidar como protagonista no futebol inglês. Em maio de 2023, o Brighton oficializou a contratação do atacante brasileiro por cerca de 30 milhões de libras, a maior aquisição da história do clube até então. Caraca, Ele foi o cara mais caro do Brighton? Pô, que foda. O Brighton é um baita time pra revelar jogador pro mundo, né? O McAllister, o próprio João Pedro, várias pessoas saíram de lá. O Caicedo também, que tá jogando muita bola no Chelsea. Tem muita gente que muita gente boa que saiu do Brighton. E essa cifra não era apenas um número. Ela representava responsabilidade. O Cucurella também, Mitoma deu uma sumida, né? Mitoma deu uma sumida legal, mas Cucurella também cabe. Porque assim, não é um baita de um jogadoraço não, mas beleza, né? Foi vendido caro, pelo menos. E fez um baita mundial, né? Visto que o clube entendia que ele poderia liderar a equipe em ascensão. Após campanhas sólidas na... Pô, é uns gol legal, tá ligado? Ele mete uns golzinhos interessantes aqui, não é aquele gol de cagada, eu gosto disso. que ele poderia liderar a equipe em ascensão. E de novo, coitado do United apanhando. Após campanhas sólidas na Premier League sob o comando do carismático Roberto De Zerbi, o Brighton se tornava uma das sensações do futebol inglês. E João Pedro seria parte fundamental desse projeto. A estreia veio no dia 12 de agosto, no jogo de abertura da temporada 23-24. Meteu gol no Chelsea ali. Lei do futuro. Quando, como titular diante do Luton Town, João teve uma atuação segura e marcou de pênalti na vitória por 4-1. Logo no primeiro jogo, já começou com um gol. Mas o que viria depois seria ainda mais impressionante. O atacante emendou boas atuações contra adversários de peso. Ele marcou gols diante do Manchester United, do Chelsea e do Aston Villa. Contra o Nottingham Forest e o Tottenham, balançou as redes 2 vezes em cada duelo. João Pedro mostrava que não era apenas um oportunista, mas um atacante completo. Velocidade, tem várias jogadas impressionantes dele aparecendo aqui. força física, inteligência e capacidade para decidir em jogos grandes. O seu entendimento de jogo permitia que De Zerbi o utilizasse não apenas como um centroavante, mas também como segundo atacante ou até mesmo como ponta esquerda, sempre buscando o espaço entre as linhas e desmarcando-se com facilidade. E é muito louco que a gente tem ele e tem o Matheus Cunha também, que o Matheus Cunha é outro cara que, tipo assim, é atacante, mas não é atacante, aquela coisa toda, porque ele é meio refinado com a bola no pé, então não é exatamente atacante. Ao fim da Premier League, João havia anotado 9 gols em 31 jogos. Um número expressivo para um atleta que muitas vezes... Manchester United não é time. O United não só é time, como é muito time. Tá ligado? E é por isso que é engraçado ver o que se tornou o United, porque o United é enorme. Só que, pô, o bagulho tá desandado. Era escalado fora da sua zona de conforto. Mas o que realmente encantava era a sua maturidade. Ele não era mais o garoto tímido que estreou no Watford. Agora, ele era o artilheiro mais caro da história do Brighton. E jogava como tal. Nas Copas Nacionais ele também E ex da Mel Maia também, tá no currículo. brilhou. Após a eliminação precoce para o Chelsea na Copa da Liga, João se redimiu com uma atuação de gala na FA Cup. Ele estreou com 2 gols contra o Stoke City e depois marcou um hat-trick na goleada por 5-2 sobre o Sheffield United. Era a melhor versão do atacante em campo, agressivo, confiante. Mas o verdadeiro palco do estrelato foi continental. Na Liga Europa 23-24, João Pedro foi devastador na fase de grupos. Em 6
Até errando acertou. Ele foi tentar um bagulho ali. 23-24, João Pedro foi devastador na Olha lá, ele foi dar um passo de letra, saiu tudo torto. fase de grupos. Em 6 partidas, ele marcou 6 vezes, incluindo 2 gols logo na estreia contra o AEK. E mesmo com minutos limitados, apenas 436 ao todo, ele manteve-se por muito tempo na artilharia da competição. Era quase impossível não notar a sua presença. Infelizmente, uma lesão na coxa o afastou dos duelos decisivos contra a Roma nas oitavas de final. E sem ele, o Brighton foi eliminado. O impacto foi visível. Não havia outro jogador no elenco que combinasse tanta presença diária com tanta mobilidade. E mesmo ausente nos mata-matas, João terminou com... Sempre que alguém fala do Brighton, eu lembro do Fred Caldeira falando que o Brighton é uma lagartixa. Esse era o título de um vídeo do Fred Caldeira. Ele quis dizer que você corta o rabo e cresce de novo, tá ligado? Porque assim funciona uma lagartixa. O Brighton, você vende um jogador de lá, eles criam, vende pra algum time grande e depois surge outro. Um dos artilheiros da competição. E talvez tenha sido o único nome... E aí o Brighton é tipo uma lagartixa. E lagartixa é uma palavra difícil pra mim, porque o tanto que eu fico... Vem aqui, ó, pra falar largatixa, é brincadeira. Eu estou reaprendendo a falar a palavra. Consegui. O nome do clube é sair verdadeiramente fortalecido daquela campanha. A temporada se encerrou com o João Pedro somando 20 gols e 3 assistências em 40 jogos. Baita temporada. Baita temporada. E impressionava também a sua precisão nos pênaltis. 20 convertidos e apenas 1 perdido ao longo de 2 anos. Uma frieza digna de veterano. E sua movimentação, cada vez mais refinada, indicava que o brasileiro já era muito mais do que um camisa 9. Era um atacante completo. Em 2024-25, agora sob o comando de um novo treinador, João começou a temporada como titular absoluto. E logo de cara, reafirmou o seu valor. Ele marcou contra o Manchester United e na rodada seguinte, contra o De novo contra o United. Coitado do United, só sofre. Arsenal. O Brighton... Eu sou ateu da palavra lagartixa. Então, lagartixa é tipo cadarço. Que eu passei a vida toda falando cardaço, mas é cadarço. Enfim, tem umas palavras aí que... Ah, mano, o meu jeito é o certo. Foda-se. É tauba, não é tábua. Fazer o quê? Acumulava 5 jogos de invencibilidade e João era a peça-chave nesse esquema. Mas o futebol, no entanto, é feito de reviravoltas. Na quinta rodada, sofreu uma entrada dura de Morgan Gibbs White, do Nottingham Forest, e deixou o campo com apenas 19 minutos de jogo. A lesão foi séria e tirou João de várias partidas, incluindo jogos importantes nas Copas e nas competições europeias. O foda é o Gibbs White reclamar do cartão vermelho nessa entrada aqui, tá ligado? Porra, o bicho entrou pra matar e depois... Eu? Expulso? Não, que isso, não fiz nada. O seu retorno aconteceu na 11ª rodada e com muito estilo. Contra o poderoso Manchester City, João marcou um gol e deu uma assistência na virada por 2-1. E no jogo seguinte, decidiu novamente diante do Bournemouth. O seu impacto era imenso. O pessoal tá falando que o United é tipo o Vasco da Inglaterra. Não é, sabe por quê? Porque o United consegue ser pior no sentido que eles ainda têm muito dinheiro, tá ligado? O Vasco, tipo assim, hoje é menos pobre, mas já teve bem pobre. O Vasco teve na merda financeiramente falando. O United, salvo engano, ainda é top 5 times que mais arrecadam no mundo. Tá ligado? É assim, o United tem grana. O que eles estão fazendo com a grana? Sabe? Assim, nos últimos anos o United já arrecadou demais. Agora tá numa fase meio esquisita lá, tá meio mal de grana e tal, mas é muito recente. Então é um time que tem dinheiro. Pô, a gente viu o United comprando um monte de jogador que, teoricamente, nossa, esse aqui vai dar bom. E não dava. Então grana tinha, tá ligado? Porque aquilo, eu sempre falo isso, você ser ruim sendo pobre, tudo bem. Seu time é ruim porque você não tem dinheiro pra comprar um jogador bom. Agora, você tem dinheiro pra comprar um jogador bom, só que só compra errado, pô, pra mim é pior. Pra mim você é mais incompetente ainda. Você tinha grana, só que fez merda, tá ligado? Imediato. Ele não precisava de tempo para se readaptar, mas sim de espaço para brilhar em campo. Ele chegou à marca de 10 gols na mesma Ah, se tome caneta. O que eu já vi de caneta nesse vídeo aqui é brincadeira. edição da Premier League e parecia pronto para fechar a temporada com chave de ouro. E quase conseguiu. Na 32ª rodada, ele brilhou a marcar 2 gols contra o Leicester City em um empate por 2-2. Mas no jogo seguinte, contra o Brentford, a sua intensidade custou caro. Após um lance ríspido, foi expulso por conduta violenta. Ah, não pode fazer nada também. Que isso? O Charles do Bronx faz isso aqui. O Charles do Bronx vai lá e faz isso aqui. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. O cara vai fazer? Não pode. Aqui, ó, lancezinho normal, movimento natural do branco. Violenta.
e aquele seria o seu último jogo com a camisa do time. Bacana. Mesmo assim, saiu como bad boy. João Pedro encerrou a temporada com 10 gols e 7 assistências em 30 jogos, somando todas as competições. Legal. Os seus números, somados à sua evolução tática e maturidade dentro de campo, o colocaram novamente no radar da seleção brasileira. A ascensão era inevitável. Sempre defendi. Sempre achei que esse moleque sempre entrou jogando bem no Brasil, tá ligado? Grandes clubes da Premier League começaram a sondá-lo, e um deles foi direto ao ponto: o Chelsea. O clube via em João Pedro a oportunidade de finalmente ter um centroavante confiável, jovem e com potencial para se tornar um ídolo. A proposta veio em junho e o acerto foi selado no início de julho. E o destino de João Pedro dava mais um salto. O dia 2 de julho de... Assim como o Matheus Cunha, tá ligado? O João Pedro saiu de um time menor da Inglaterra, que é o Brighton, pra ir pro Chelsea. E agora que a gente tem que ver, porque o Chelsea, né, já é um time bem maior, o Matheus Cunha tá indo pro United. E aquilo, ultimamente esses dois times, eles têm um histórico de muito jogador caro não jogar bem. Mas o United é pior. E esse vídeo não tem nada a ver com o United, mas a gente falou bastante do United. O Matheus Cunha tá indo pra lá, vamos ver se vai flopar. O João Pedro, a gente não sabe se de fato vai dar certo no Chelsea, mas começa muito bem, né? 3 joguinhos ali, na verdade 2,5, porque um deles ele entrou no meio do jogo. 2 jogos e meio e o quê? 3 gols já, loucura, pô, tá jogando muita 2025. bola. E o Matheus Cunha vai ser 10 no United. O que mostra o que virou o United hoje. O Matheus Cunha já chega com a camisa 10. Entendeu? Assim, nada contra o Matheus Cunha, que eu também acho um bom jogador, mas assim, camisa 10 é meio foda. Entrou para a história de João Pedro. Não apenas por ser a data da sua contratação. O Chelsea, cara, o pessoal tá falando que tanto o United quanto o Chelsea os dois são cemitérios. O Chelsea, eu tava reparando, o Chelsea ele tem uma brisa o Chelsea tem uma facilidade em surpreender. Porque direto você não dá nada pra ele e vai lá e ganha. Pô, aquela final de Champions contra o City, mano, ele era completamente azarão naquela brincadeira. Ganhou. Tipo assim, a gente não dava nada pelo Chelsea, ganhou. O Mundial, a mesma coisa. O Chelsea não tava bem. O Chelsea tomou um sacode do Flamengo. O Chelsea não tava legal, ganhou. Também de 2012, também. O Chelsea, ele tem essa parada, tá ligado? Ele parece que não vai, parece que tá mais ou menos, e do nada, copeiro. É um time copeiro. Como poucos são, sacou? Enfim, do nada, vai lá e ganha. Sem mais nem menos. 2012 foi assim, contra o City foi assim, no Mundial foi assim. Pô, não, porque eu achei que o PSG ia ganhar. Todo mundo achou. E aí o Flamengo comemorou por ter ganhado o Chelsea agora. Esse é um vídeo sobre o João Pedro. O João Pedro sequer era jogador do Chelsea na altura quando o Flamengo ganhou do Chelsea. Então, né, o João Pedro, que terminou aí fazendo baita campeonato, não era nem jogador do time. Pelo Chelsea, um dos maiores clubes do mundo. Na época, olha só. Não que, né, seja só por causa disso que o Flamengo ganhou, mas ao invés do João Pedro, que a gente tá falando aqui, que é muito bom jogador, que entrou jogando bem, tinha o Nicolas Jackson lá. Nicolas Jackson, baita atleta. Muito bom. Excelente, tá ligado? Porra, no time da pelada que eu jogaria fácil. Ele jogaria muita coisa. Pra jogar no Chelsea, aí eu já não sei se serve. Entendeu? Aí eu já não sei. Aí tem que ver essa questão. Não basta não jogar bem, ainda foi expulso. Então, né? Mas por marcar o início de uma nova era na sua carreira. Era o momento em que o garoto tímido que saiu da base do Fluminense, o jovem que sofreu rebaixamentos e lesões, se tornava protagonista de um dos elencos mais valiosos do futebol mundial. E a frieza, cara a cara com o goleiro. Aqui, ó. Toma, Donnarumma, vai tomando. Nossa, que doideira. A negociação foi bombástica. 55 milhões de libras, com possibilidade de mais 5 milhões em bônus por metas. Era a maior transferência da carreira de João Pedro e uma das mais impactantes da janela de verão inglesa. O contrato, válido até 2033, mostrava que o Chelsea via em João Pedro mais do que uma aposta, via um pilar para o futuro. Porém, o que ninguém esperava era que a resposta do brasileiro fosse tão rápida. Em sua segunda partida oficial com a camisa azul de Londres, João Pedro... Azul não é exatamente azul, né? Não é exatamente azul isso aqui, mas eu entendo o que ele quer dizer. Encarou um desafio muito simbólico. A semifinal do Super Mundial de Clubes contra o Fluminense, o clube onde tudo... Assim, ele meio que estreou no Chelsea jogando Brasileirão, né? Poderia facilmente estar, sei lá, jogando no Flamengo. Ele estreia jogando contra o Palmeiras e depois ele joga contra o Fluminense. Ele viveu um Brasileirão. E aí, na final, né? Aí foi PSG.
E aí, frente a frente com o Donnarumma, porra, tome. Tudo começou. E foi exatamente nesse palco, no reencontro com as suas origens, que o camisa 9 dos Blues brilhou como nunca. Durante o jogo, João Pedro foi incansável e principalmente decisivo. Ele marcou os 2 gols que selaram a vitória do Chelsea por 2 golaços. Impegáveis, assim, tinha o que o Fábio fazia. 0 e 2 golaços. 2 golaços. Era o tipo de momento que separa os grandes dos comuns. E a essa altura, João Pedro já havia se tornado grande. Agora, resta um último obstáculo. A final contra o PSG no Mundial de Clubes. Ah, isso aqui foi antes. Nossa, deixa eu te dar o spoiler então. É gol de cavadinha. É isso, o spoiler é esse. Será o maior desafio da curta carreira de João Pedro até aqui. Um palco global transmitido para o mundo inteiro. Não, vai fazer gol e ainda vai meter uma sambada pra falar alô seleção. Alô Ancelotti. Opa, ó nós. Se marcar mais uma vez, João não só pode garantir um título mundial ao Chelsea, como também consolidar de vez a sua condição de novo camisa 9 da seleção Deu uma consolidada. brasileira para o futuro. E talvez, quem sabe, até para a próxima Copa. Cara, aí que tá. Ele é o cara, ele é o 9 do Hexa. Por hora sim, porque ele tá com uma moral por causa do Mundial. E também não tem ninguém, tipo, certeiro, né? A gente teve aí, sei lá, o Igor Jesus indo bem, mas agora não sei mais. O Endrick em baixa. O Pedro é um cara que estava ali rondando as convocações. Mas, porra, depois dessa polêmica com o Felipe Luiz, no mínimo, vai demorar pro Pedro voltar a pensar em seleção. O Pedro não sabe nem se vai continuar no Flamengo, tem que ver, vai ter que reconquistar o espaço dele no Flamengo. Então, assim, numa dessa, o João Pedro, em cima da hora, ele vai ganhar a vaga de seleção brasileira pra Copa. E se não der mole, daqui a pouco até titular, tá ligado? Porque a gente não tem um 9 certeiro mesmo, e aí é aquilo. O bagulho tá lá dando bobeira, ele vai, pega. Porque no fim das contas, essa é a história que estamos contando aqui. Mas e aí, o que você acha? João Pedro já pode ser cogitado como um dos principais nomes para a Copa do Mundo de 2000. Cara, a próxima convocação ele é o titular, eu acho. Porque assim, vai ser quem? O Richarlison? Não tem 26 ou ainda... Caio Jorge, gente, está realmente jogando muita bola. Isso é verdade, Caio Jorge está jogando muita bola. Mas tem que dar tempo ao tempo, tá ligado? O Caio Jorge tá jogando muito... E ó, eu tô falando disso também já tem um tempinho, tá? Desde o jogo do Cruzeiro com o Flamengo, que eu tô falando, não, pô, Caio Jorge se continuar jogando, e aí tem que dar tempo ao tempo. Tem que deixar ele continuar jogando, mas de fato, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. É cedo demais para pensar nisso. Será que ele pode se tornar o nosso camisa 9? Bom, deixa aí nos comentários que eu quero saber, junto com o seu like e com a sua inscrição. Opa! Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço... Cara, se você gostou desse vídeo analisando o jogo, dá uma moral lá, o link vai estar aqui na descrição, um vídeo muito bom. E é isso, eu acho que não só o João Pedro tá com moral, mas ele também tem um cenário que é bem favorável pra ele, porque não tem ninguém ali na posição. Não tem muita coisa. Não tem um cara certeiro. Não, esse aqui com certeza ninguém tira a vaga dele. É muito diferente de, por exemplo, falando de outro atacante, inclusive brasileiro, do Endrick lá no Real Madrid. Porque aí o Endrick chega no Real Madrid junto com o Mbappé. E aí como é que você, por mais que você joga bem, igual o Endrick fez um gol aqui, fez um gol ali, mas como é que você tira, né, o Mbappé da titularidade? Não tira, não tem como, desista. E aí o João Pedro, ele poderia, né? Poderia estar enfrentando uma situação dessa no Brasil. Não, o João Pedro tá bem, mas já tem um cara muito bom lá. Mas não tem. Tá completamente vago o lugar. Então, numa dessa ele tá bem, o lugar tá vago, ele pode chegar e pegar. É meio que isso aí. É meio que isso.